Tudo começou com um aroma a poeira antiga e o estalar das tábuas do sótão sob os pés. Uma fotografia centenária, resgatada de um baú esquecido, soa como o início de uma saga familiar. Mas quando os peritos ampliaram a imagem, uma palidez súbita tomou conta dos seus rostos. Aquilo que viram, escondido à vista de todos, deixou os historiadores sem palavras. Tem de me dizer, com o máximo detalhe, onde encontrou isto, agora mesmo. A voz do professor George Kramer era um sussurro tenso, os seus olhos quase sem piscar. Inclinou-se tão perto do envelope amarelado sobre a mesa de Claire que o seu hálito ameaçava apagar as frágeis impressões do tempo. Claire Donovan não sabia o que sentir. Euforia ou um terror primordial? Eu já lhe disse, respondeu ela, engolindo em seco. Estava num baú antigo, sem etiquetas, sem nomes, apenas enfiado debaixo de uma pilha de títulos ferroviários e de uma caixa de botões. Aquele baú tinha passado décadas a acumular pó no sótão da sua casa de família em Connecticut. A princípio, Claire guardou-o apenas pela estética das suas fivelas de latão e das tiras de couro gastas, uma relíquia de uma era em que viajar era uma aventura, não uma rotina. No interior, jazia o esperado. Roupas esquecidas com cheiro a naftalina, maços de catas frágeis atadas com uma fita desbotada e um álbum de fotografias cuja capa de couro se desfazia ao toque. Claire quase deitou fora o álbum, até que uma única fotografia, radicalmente diferente das outras, lhe chamou a atenção. Era mais espessa, selada em papel encerado, e exalava um odor estranho, quase imperceptível, uma mistura de tabaco seco e cola antiga. Deixou-a de lado, decidida a examiná-la com calma após terminar a limpeza. E quando finalmente quebrou o selo de cera, a sua respiração suspendeu-se. Lá estava ele, com uma nitidez assustadora, quase sobrenatural, o presidente Abraham Lincoln. A sua figura alta, envolta no seu austero casaco preto e na icônica cartola, dominava o lado direito da imagem. Ao seu lado, uma cadeira de madeira vazia, como se aguardasse um convidado invisível. À esquerda de Lincoln, em uniforme militar completo, encontrava-se o general Ulysses S. Grant. Rodeavam-nos vários outros oficiais da União, todos em poses rígidas, com os sabres à cintura, como se tivessem sido surpreendidos no meio de uma conversa crucial e congelados no tempo. Mas o que chocou Claire até o âmago foi a cor. Não era uma colorização manual, nem pinceladas descuidadas de aguarela sobre uma impressão monocromática. Parecia que alguém tinha viajado numa máquina do tempo até os últimos dias da Guerra Civil e tirado uma fotografia a cores com uma câmara moderna. O azul dos uniformes era profundo, saturado. O ouro dos galões brilhava com um fulgor discreto, e o rosto de Lincoln era de uma palidez mortal, com um tom acinzentado de exaustão que nenhuma fotografia. A história raramente se revela por completo. Permanece em fragmentos, em sussurros silenciosos guardados em sótãos poeirentos, esperando apenas o momento certo para nos lembrar que o passado nunca foi a preto e branco. Foi vivido, respirado e sentido em toda a sua vibrante e desconcertante cor. Nenhuma única era preto e branco. Nunca vira nada assim. Para o professor Matthew Kramer, a sua inabalável compostura acadêmica acabara de se estilhaçar. Durante 17 anos, ensinara a história da fotografia da Guerra Civil na Universidade do Estado de Nova York, em Albany. Publicara 3 manuais de referência sobre as tecnologias fotográficas do século XIX. Era considerado, sem qualquer hipérbole, uma enciclopédia viva da matéria. Mas aquilo era fisicamente impossível. A sua voz, habitualmente um barítono calmo e professoral, era agora um sussurro tenso. Apontava para a impressão com um dedo que tremia. A sua mão, que segurara centenas de daguerreótipos e ambrótipos ao longo de uma carreira ilustre, tremia pela primeira vez na vida. As emulsões a cores, explicou ele, quase para si mesmo, teoricamente, nem sequer tinham sido desenvolvidas antes da década de 1890. E isto
O seu dedo tocou a esquina da fotografia com uma reverência aterrorizada. Isto é papel de albumina com prata, o padrão da década de 1860. Este processo não consegue suportar a cor, é quimicamente incapaz. Os olhos de Claire brilharam com a esperança de uma explicação simples, de um regresso à normalidade. Então, é uma falsificação? Não. A palavra de Kramer foi cortante, final. Os seus olhos estreitaram-se, transformando-se em fendas de pura concentração analítica. E isso, Claire, é o que o torna tão aterrador. Não é uma falsificação. Ela hesitou. O ar denso de pó de livros e impossibilidade a pesar-lhe nos pulmões. Depois, fez a pergunta que pairava na sua mente desde o momento em que vira a imagem. Acha que pode ser valiosa? Kramer, só genuíno, reescreve a história visual da Guerra Civil Americana. O Instituto Smithsonian, a Biblioteca do Congresso, diabos, até o Museu Britânico faria fila para lutar por ele no leilão. Isto não é apenas um artefacto, é uma anomalia histórica. Claire sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não sabia se devia sentir-se como uma vencedora que acabara de acertar no jackpot ou como uma profanadora que perturbara algo que deveria ter permanecido esquecido nas sombras do tempo. Kramer ajustou os óculos. O choque inicial dava lugar a uma determinação feroz e precisa. Levo isto para a Sociedade Histórica de Nova York. Tenho colegas lá com equipamento capaz de analisar a impressão a um nível microscópico, sem danificar um único micron. Temos de saber a verdade. Claire sentiu uma pontada de desconfiança. Mal conhecia Kramer, exceto por um par de palestras que ele dera na sua faculdade e um jantar embaraçoso numa conferência anos antes. Mas havia na sua voz uma mistura tão potente de excitação profissional e desespero intelectual que a sua intuição lhe disse para confiar nele, mas com limites. Está bem, disse ela, a sua voz mais firme do que se sentia. Mas eu vou consigo, e serei mantida a par de tudo. Nada de museus pelas minhas costas, nada de segredos. Ele acenou rapidamente, os olhos fixos na fotografia. Combinado. Com um cuidado cirúrgico, ela envolveu a fotografia no seu envelope original de papel encerado e colocou-a dentro de um recipiente de arquivo sem ácido, que contrastava com a poeira secular do escritório e químicos de laboratório já os aguardava em silêncio. Entre eles, destacavam-se duas figuras. A doutora Elsa Turnbaum, uma perita em imagiologia forense, cujos olhos pareciam ver o mundo em análise espectral, e Mei Song Lee, uma conservadora de papel especializada em documentos do século XIX, cujas mãos possuíam a delicadeza de um relojoeiro. Ali, naquela sala climatizada, o passado não era um livro fechado. Era uma equação por resolver, uma anomalia que ameaçava reescrever não apenas o que se sabia, mas a própria natureza da realidade registrada. Uma única imagem, silenciosa e vibrante, estava prestes a questionar a verdade inabalável do preto e branco, sugerindo que a história, tal como a memória, talvez sempre tenha tido cores que simplesmente nos esquecemos de como ver. Havia artefactos cujas origens desafiavam a lógica, fragmentos de matéria que pareciam ter atravessado o próprio tempo. Nas mãos certas, podiam revelar milagres. Quando a equipa finalmente abriu o contentor de proteção com isolamento climático, a tensão na sala tornou-se quase uma entidade física, uma pressão silenciosa no ar. Elsa enfiou um par de luvas finas de nitrilo. Com uma delicadeza reverente, como se tocasse na asa de uma borboleta, posicionou a fotografia sobre o scanner de altíssima resolução. O seu olhar encontrou o de Kramer. Um breve aceno de cabeça foi toda a confirmação necessária. O ecrã ganhou vida. Diante deles, a imagem materializou-se com uma clareza impossível. Os uniformes dos oficiais da União cintilavam num profundo tom de índigo. Não uma cor pintada, mas uma cor que parecia emanar do próprio tecido. O fato de Lincoln era de um negro tinta, tão detalhado que as dobras subtis nos joelhos contavam a história de um homem cansado.
Era possível distinguir o pó assente nas botas dos oficiais, a franja gasta na bainha das calças de Lincoln e até os complexos padrões entalhados na cadeira de madeira onde um dos homens se sentava. Garanto-vos, pronunciou Elsa, o senho franzido em concentração absoluta. Isto não é uma colorização manual. Estes pigmentos estão integrados na própria estrutura da impressão. Assemelha-se a um processo Kodachrome primitivo, mas está meio século adiantado. Isso não pode ser, sussurrou Mason, a sua voz pouco mais que uma prece incrédula. As impressões de albumina não conseguem reter corantes cromogênicos. A sua estrutura química repele-os. Nitor! À medida que o scanner mapeava a superfície, o computador analisava a sua essência. Composição do papel, fórmula do final do século XIX. Agente de ligação, goma arábica. Camada de cor, pigmento orgânico desconhecido, com uma assinatura espectral sugestiva de beterraba e índigo. Data de criação estimada, abril de 1865, com uma margem de erro de mais ou menos 5 anos. Claire pestanejou. Então, estão a dizer que esta fotografia foi tirada no final da Guerra Civil? Aproximadamente, confirmou Kramer, a sua voz grave. E se a data estiver correta, pode ter sido captada durante a rendição do general Lee em Appomattox. O coração de Claire acelerou. Abriu seu portátil e começou a cruzar os rostos dos oficiais com os dados de arquivo, utilizando uma ferramenta de comparação facial. Grant foi identificado facilmente, o general Meade também. Os restantes exigiram mais trabalho, mas lentamente as correspondências foram surgindo. Todos, exceto um. Um homem esguio, de porte digno, estava posicionado exatamente entre Lincoln e Grant. O seu rosto era sério, mas sereno. Ele não posava para a câmera. Em vez disso, observava, uma presença calma no epicentro da história. Claire gelou. Aquele rosto. Eu já vi este rosto. Kramer inclinou-se sobre o seu ombro. Ele não consta em nenhuma lista oficial de oficiais presentes no evento. Talvez um ajudante pessoal ou um voluntário civil a usar um uniforme. Claire abanou a cabeça, sentindo um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ele parece-se com o meu trisavô. Juro que sim. Vejam! Pegou no telemóvel e abriu uma cópia digitalizada de uma fotografia de família, datada de 1912. Mostrava um homem muito mais velho, de pé junto a um celeiro, com um cão nos braços. Mas a estrutura do rosto, a linha do maxilar, o formato das orelhas, até a inclinação e o arco das sobrancelhas eram quase idênticos. Kramer semicerrou os olhos. Acha que é ele? Eu sei que é ele, respondeu Claire, a sua voz firme com uma certeza que a surpreendeu. Nesse instante, uma memória fragmentada emergiu das profundezas da sua mente. Uma carta antiga, amarelada pelo tempo, que o seu avô lhe mostrara uma vez. Fora escrita na década de 1920 pelo seu bisavô, sobre o pai dele, sobre o homem que esteve em Appomattox. Ali, naquela sala estéril, o passado deixou de ser uma abstração. Tornou-se uma herança viva, um mistério químico e uma linhagem de sangue. Tudo contido numa única folha de papel impossível. A história pessoal e a grande narrativa de uma nação colidiram num instante, congelado no tempo, à espera de que alguém, finalmente, fizesse as perguntas certas. Nos anais empoeirados da Guerra Civil Americana, repousa a história de William Donovan, um médico de campo cujo destino se dissolveu no caos de abril de 1865. O seu nome, uma nota de rodapé no Grande Livro da Nação, era acompanhado por uma única e assombrosa menção numa carta de família, descoberta mais de um século depois. A missiva continha um aviso austero. A fotografia com a cadeira, uma imagem específica e sem descrição, jamais deveria ter sido guardada. A ordem era inequívoca. Queimem-na, se algum dia a encontrarem. Naquela mesma noite, na solidão do seu apartamento, a historiadora Claire estava imersa no brilho frio do ecrã do seu computador. O nome,
William Donovan, foi digitado na base de dados dos arquivos da guerra. O resultado surgiu, clínico e definitivo. Ficha oficial. Médico, adstrito ao 14º Regimento de Infantaria de Nova York. Última localização conhecida, 6 de abril de 1865, nas imediações de Appomattox. O seu estado, desaparecido em combate. A anotação final, lacônica, selava o seu destino, assinalado como ausente durante a chamada final. Mas a contradição gritava a partir da fotografia digitalizada que Claire tinha adquirido. Uma imagem datada de 9 de abril, 3 dias após o seu suposto desaparecimento. Nela, inconfundivelmente, estava William Donovan. Não num campo de batalha, mas de pé, a poucos metros do próprio presidente Abraham Lincoln. Como poderia um fantasma posar para a história? Sem hesitar, Claire enviou uma mensagem a Kramer, o chefe do laboratório de análise de imagem. A respo. Claire rompeu pelas portas do laboratório. O zumbido constante das máquinas, um ruído de fundo para sua mente acelerada. Kramer não disse uma palavra. Com um gesto, projetou no ecrã principal um documento raramente consultado. Um diário não oficial do Departamento de Guerra. Havia ali uma única menção a um certo Donovan, pessoalmente selecionado por Abraham Lincoln no início daquele fatídico mês de abril. Mas o seu papel não era o de médico. A designação era outra, muito mais enigmática. Escolta pessoal para movimentações sensíveis entre acampamentos. Claire piscou os olhos, processando a informação. Queres dizer, como um guarda-costas? Mais do que isso, respondeu Kramer, a sua voz baixa e grave. Pensa nele como os olhos e os ouvidos não oficiais do presidente. Lincoln não confiava em todos, especialmente naqueles últimos dias caóticos. O registro revelava que Donovan fora secretamente transferido do seu regimento 3 dias antes da rendição do general Lee. Não existiam ordens oficiais, apenas uma nota de campo, escrita à pressa. WD transferido para posto sombra, a pedido de AL. Não registrar, não sacar arma, salvo em caso de necessidade extrema. Uma vertigem apoderou-se de Claire. Ele não desaparecera, fora ocultado, e de repente, o sabre que ele usava na fotografia, tão incongruente para um simples médico, ganhava um sentido arrepiante. Donovan não estava lá como um curador, nem sequer como um oficial condecorado. Fora posicionado ao lado de Lincoln não para ser visto, mas para ver tudo, e, se necessário, para intervir. Um homem em quem Lincoln confiava o suficiente para o colocar no meio dos seus generais, invisível em plena luz do dia. Alguém tão secreto que a própria história se esquecera da sua existência. Mas se ele era tão crucial, por que razão a sua família acreditava que ele tinha desaparecido para sempre? Por que insistiria ele que a única prova fotográfica da sua missão fosse destruída? O silêncio no laboratório era denso, enquanto a equipa, Claire, Kramer, Elsa e Mason, se debruçava novamente sobre a imagem, procurando respostas nos pixels desbotados. Foi Elsa quem quebrou o silêncio. Lentamente, moveu o cursor sobre a lapela do uniforme de William Donovan. Esperem, disse ela. Há algo cozido aqui. Com os dedos a tremer ligeiramente, ela ampliou a imagem até ao seu limite máximo. Por baixo de uma dobra do tecido, quase totalmente obscurecido pela gola de oficial, um minúsculo emblema bordado tornou-se visível. Não era maior do que uma unha, mas os pontos, apesar do desgaste do tempo, eram inconfundíveis. 3 letras. P, S, S. A voz de Kramer foi pouco mais que um sussurro no ar imóvel da sala. A história, afinal, não é um monólito de factos gravados em pedra. É um mosaico de sussurros, de vidas vividas nas margens dos grandes eventos. Cada indivíduo é um fio no tecido do tempo, e embora muitos fios se percam ou se tornem invisíveis, por vezes, uma única imagem, um fragmento esquecido, é suficiente para puxar um deles de volta da obscuridade, revelando um padrão que ninguém sabia que existia. Na penumbra da sala de análise,
uma imagem do passado resistia ao tempo. Um daguerreótipo, frágil e etéreo, guardando os rostos de homens que viveram num tempo de fratura e de sangue. O foco recai sobre um detalhe, uma insígnia bordada num uniforme de lã escura. As palavras, quase ilegíveis, emergem sob a magnificação digital. Comitê de Escolta Presidencial. Um arrepio percorreu a sala. Uma designação que, nos registros oficiais de 1865, simplesmente não existia. Pelo menos, não formalmente. Nos dias finais e turbulentos da Guerra Civil Americana, quando a traição espreitava em cada sombra do Capitólio, circulavam sussurros, murmúrios sobre uma guarda pretoriana secreta, criada por Abraham Lincoln nas suas últimas semanas de vida. Uma cabala de homens não registrados que respondiam apenas ao presidente, espiões, mensageiros, guarda-costas, soldados cuja lealdade ele valorizava mais do que a do seu próprio gabinete. Poderia William Donovan, o homem no centro da fotografia, um nome perdido nos anais da história, ser um destes homens? Mas o choque inicial era apenas o prelúdio de uma revelação mais sombria. Com a imagem ampliada ao seu limite máximo, quase a desfazer-se em grãos de prata, Elsa detetou algo mais. Um fio baço, de uma tonalidade apenas 1 grau mais clara que o tecido do casaco, formava uma mensagem secreta, cosida por baixo da insígnia. Uma caligrafia discreta, feita para passar despercebida. 2 frases, uma ordem e uma data. Alvo confirmado. Aguardar até 14 de abril. O silêncio na sala tornou-se denso, pesado como chumbo. O ar parecia ter congelado. 14 de abril de 1865, a noite em que o Teatro Ford se tornou o palco de uma tragédia nacional. A noite em que Abraham Lincoln foi assassinado. A implicação era sísmica. Se aquela mensagem fosse autêntica, William Donovan não era apenas um guarda-costas. Ele sabia do complô. Estaria ele a tentar impedi-lo, aguardando uma ordem que nunca chegou? Ou, numa hipótese mais terrível, seria ele um peão, à espera do sinal para agir ou para se omitir? Pior ainda, teria sido silenciado antes que pudesse intervir. O seu desaparecimento, um ato deliberado para apagar a sua ligação aos últimos dias do presidente? As peças do quebra-cabeças começaram a encaixar-se com uma clareza aterradora. O desaparecimento súbito de Donovan. A ordem desesperada para que a sua família queimasse aquela fotografia. Não era uma simples recordação histórica. Era uma prova. A prova do seu envolvimento, do seu papel secreto num dos momentos mais cruciais da história americana. E quando o peso desta descoberta ameaçava esmagá-los, uma nova camada do mistério foi revelada. A própria luz da fotografia continha um segredo. A análise espectral de Elsa revelou uma anomalia. Não se tratava de uma colorização moderna. O pigmento fora introduzido durante o processo de revelação, utilizando um método híbrido extraordinariamente raro. Emulsões pintadas à mão, misturadas com óleos fotorreativos. Um processo experimental, quase irreplicável. Mas não era desconhecido. Nos registros do Departamento de Guerra havia uma menção fugaz. Uma pequena equipa a experimentar esta mesma técnica sob ordens diretas e pessoais do presidente Lincoln. A pergunta que se impunha era quase absurda. Teria o próprio Lincoln encomendado esta fotografia com a sua mensagem oculta? A resposta parecia desafiar a lógica, mas encaixava-se na personalidade de um homem que lutava para preservar uma nação. Ele não queria uma imagem de propaganda, queria deixar um legado, uma verdade codificada, uma cápsula do tempo visual, incompreensível para os seus contemporâneos, mas destinada a ser decifrada quando a tecnologia o permitisse, uma mensagem para o futuro. A confirmação final chegou de uma fonte inesperada. Um diário, datado de 1866, pertencente a um antigo assistente do fotógrafo de guerra Timothy O'Sullivan. Nele, uma breve anotação descrevia uma fotografia especial encomendada pelo presidente, com um tratamento cromático único para o legado arquivístico. Era esta fotografia.
emergida finalmente das profundezas do tempo. A imagem não tinha apenas capturado a história, tinha-a selado. Um segredo que Abraham Lincoln levara para o túmulo, confiado a um guardião silencioso e a uma tecnologia visionária. Um segredo que esperou mais de 1,5 séculos, aguardando que a luz certa, no momento certo, revelasse não apenas o que foi, mas o que esteve perigosamente perto de ser. A história, afinal, nunca está verdadeiramente enterrada. Está apenas adormecida, à espera de ser despertada. Nos cofres de alta segurança da Sociedade Histórica de Nova York, repousa agora o original. Uma fotografia que, em silêncio, ameaça reescrever um capítulo da história americana. Mas o seu segredo já não podia ser contido. Cópias, fiéis em cada grão e detalhe, começaram a circular clandestinamente, sussurradas entre historiadores de confiança, transformando-se na relíquia mais cobiçada dos círculos acadêmicos. A decisão de Clé de a tornar pública gerou manchetes, mas a sua motivação era mais profunda do que a notoriedade. Era um dever para com seu tetravô, um ato para completar um círculo de silêncio que perdurara por mais de 1 século. No espaço de 1 semana, o Instituto Smithsonian contactou-a. A Biblioteca do Congresso solicitou acesso a digitalizações de alta resolução. Mas Claire recusou todas as propostas, guiada por uma intuição de que a história completa ainda não fora revelada. E ela estava certa. Escondida nas dobras do álbum de fotografias original, enfiada num envelope desbotado pelo tempo, jazia uma carta manuscrita. O destinatário era simples: para William. O remetente, apenas 2 iniciais: A.L. A data, arrepiante: 10 de abril de 1865, apenas 4 dias antes do assassinato que mudaria a nação. Com as mãos enluvadas, Claire segurava o papel frágil enquanto um perito lia as palavras em voz alta, a sua voz ecoando através do tempo. Meu caro William, se esta guerra nos ensinou algo, é que a verdade raramente sobrevive àqueles que mais precisam dela. Foste escolhido não para empunhar o sabre, mas para permanecer à vista de todos, entre aqueles que o fazem. O que faremos com a paz será um teste maior para nós do que o que fizemos com a guerra. Por isso, permanece onde não te esperam, vigia quem deves vigiar, e se a história te esquecer, que eu não te esqueça. A.L. Um suspiro lento encheu a sala. Tudo era verdade. William Donovan não fora apagado pela história. Ele próprio caminhara para suas sombras. Um ato deliberado de serviço anônimo, sem reconhecimento, sem patente, sem medalha. E agora, após 100 anos passados num baú poeirento, o seu dever silencioso era finalmente testemunhado. Uma exposição museológica foi concebida, com um título que capturava a essência da sua vida: O Homem que Permaneceu de Pé, a sombra esquecida dos últimos dias de Lincoln. No centro da exposição, uma réplica exata da fotografia, a biografia completa de William Donovan e uma citação da Carta de Lincoln, gravada por cima de uma réplica daquela mesma cadeira vazia. Alguns lutam com espadas, outros com o silêncio. Na inauguração, Claire permaneceu quieta, observando os visitantes que se demoravam diante da imagem, os seus rostos uma mistura de curiosidade e espanto. Ela não precisava que o chamassem de herói, bastava que, finalmente, o vissem, não como um enigma com um sabre, mas como a testemunha que carregou nos ombros o peso da história e o preço de a proteger sozinho. E tudo o que foi preciso foi que alguém, 1 século depois, decidisse ampliar a imagem. A história não é apenas o que é lembrado, mas também o que é redescoberto nos detalhes negligenciados. E por vezes, basta um único olhar mais atento para que as sombras revelem os seus guardiões silenciosos, mudando para sempre a paisagem da nossa memória coletiva.